Gravando. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Sonho Real. E hoje estamos aqui com um convidado super especial. E você já me conhece, né? Eu sou o Paulo Vitor Bittencourt, corretor de imóveis, né? Apresentador e host desse podcast aqui que faz realmente você transformar os seus sonhos em realidade. Estamos aqui mais uma vez, Demisson, aqui para esse podcast que hoje vai ser, acho, um papo muito bacana, porque no nosso convidado tem aí atuação por várias áreas do mercado imobiliário, né? E a gente vai trocar muita ideia. E detalhe, gente, olha só, vamos aqui, tivemos exatamente hoje uma venda de uma casa desse construtor aqui, nosso parceiro, não é isso, Demisson? Isso mesmo, Paulo. A gente está com um parceiro aqui muito especial e, coincidentemente, hoje nós fizemos uma venda, né? Então, fizemos a negociação, intermediamos a venda, chegamos aqui, trouxemos o contrato e nós vamos assinar, fazer essa assinatura aqui também, né? Então, mais um episódio, o episódio que com certeza vai ser muito bom, tem muita história para contar, porque além de construtor, ele também atua como corretor, né? Exatamente. Então, a gente tem um parceiro aí que não é um parceiro novo, já é um parceiro antigo também. Né? Lembrando que no episódio passado a gente trouxe o Gerôncio Verde, que é um dos parceiros mais novos, e a gente está fazendo essa mescla, né? Primeiro foi o Daniel da Gerá, que é o parceiro mais antigo, a gente trouxe o Gerôncio Verde, que é um parceiro mais novo, e o Fernando, né, que é um parceiro mais antigo também, não é velho, né, mas é um parceiro mais antigo nosso aí também. Muito e aí, para a gente iniciar o nosso episódio, né, nós vamos aqui, ó, olha só o que eu trouxe aqui. Eu disse hoje assim, Fernando, o que tu quer lá pra gente lanchar lá hoje? O que tu quer de especial? Ele, rapaz, se for um contrato, foi verdade, é melhor ainda. E olha, gente, foi no finalzinho da tarde agora a negociação e aí a gente tá de fato trazendo aqui, o contrato para ser assinado, para firmarmos aqui, de fato. Ó, tem Por mim, pode começar a fazer podcast toda semana comigo, fazer um contrato para te assinar. Não, e assim, a responsabilidade fica grande, né? Porque aí o outro construtor, o que vai esperar no próximo episódio? Rapaz, a responsabilidade está aumentando, verdade. Chegou o horário do episódio, o cara já vai perguntar, e o contrato? Vai ter, né? Que então, bacana, que legal, parabéns. Já puxamos aqui uma responsabilidade pra gente, né? E o nosso convidado, gente, aqui é o Fernando Boatem, né? Tem aí a Boatem Incorporadora e Construtora também. E vai estar hoje aqui já, tem quase 10 anos de atuação no mercado, um cara que tem muita experiência, conhece muito de mercado imobiliário e a gente vai trocar aqui hoje uma ideia muito, muito bacana. Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Chaveirinho eu também. tenho um chaveirinho aí também de presente, né? Uma lembrancinha que a gente trouxe. É um prazer aqui poder hoje aprender com você também, né? Você que também atua como corretor, né? Sim. Assim como eu, né? Então, a gente vai poder aí conversar bastante coisa, né, Demisson? Desde 2014 que é a Boatem Construção, né? Isso. E aí, como é que foi essa ideia? Então, Demisson, eu já atuo como corretor de imóveis desde 2008. E quando eu entrei no mercado imobiliário, o mercado imobiliário ele mudou a minha vida, mudou a minha família, a vida da minha família, mudou todo o cenário, não apenas financeiro, mas a minha forma de ver o mundo. E eu me apaixonei de fato, eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, eu sou apaixonado por ser corretor de imóveis. Se vocês verem todos os meus contratos, onde eu chego no hotel, qual é a profissão, eu sou corretor de imóveis. O meu pai que diz assim, ele é construtor, ele é empresário, eu sou corretor de imóveis. Porque eu tenho orgulho da minha profissão, essa foi a profissão que mudou a minha história. Então, assim, de 2008 para cá, a gente começamos a fazer vendas, atender cliente. Foi na época ali que o mercado imobiliário estava muito, muito aquecido, em 2007. Eu cheguei já no finalzinho de 2008 e de lá para cá eu tenho me apaixonado cada vez mais. Quando foi em 2000, eu trabalhei talvez a maior imobiliária do Maranhão naquela época. E quando foi em 2013, 2012, eu fui atuar no ramo de loteamento. Essa imobiliária começou a incorporar e construir loteamento no interior do Maranhão e aqui em São Luís também, mas na região ali de Panacoatira, tem um condomínio fechado dela lá.
E eu comecei a acompanhar as obras e aquilo começou a me chamar a atenção das pessoas terem interesse em comprar o lote para construir sua casa. E aí eu atendia famílias, atendia os pais de família com as mães, as crianças, vamos fazer nossa casa assim, vamos fazer nossa casa desse jeito e tal. Levava os pais para conhecer o terreno, ver localização, e isso começou a chamar minha atenção. Eu falei, eu acho que eu tenho vontade de começar a construir. E aí foi assim que começou, em 2014, eu estava nessa imobiliária, quando eu comecei a construir como pessoa física ainda lá no Alto do Turu. Fiz minhas 2 primeiras unidades de 3 quartos. Sim. Aí, quando foi em 2015, nós abrimos CNPJ e estamos aqui até hoje. Show. E tu atua mais nesse mercado, né, Fernando? Hoje em dia, aí com loteamento, né, e construção mais de casas populares e médio padrão. Exatamente. Hoje o teu nicho é esse. Exatamente. Então, a imobiliária, a gente atua basicamente com loteamento. A gente atende clientes que têm loteamentos e a gente faz a intermediação. A gente faz o que vocês fazem, só que num outro segmento, né? De lotes. De loteamento. E com construção civil, aí a gente está atuando no médio, baixo padrão, né? Um pouco mais para o popular, né? Para o médio padrão. Uma coisa interessante que ele iniciou falando, né? Mudou minha vida, o mercado imobiliário. E eu acho que mudou a vida de todo mundo que está aqui hoje. Porque o mercado imobiliário ele tem essa questão, né? Que você consegue mudar de vida, você consegue ter ganhos altos e também você consegue, como a gente está aqui, que é o tema do nosso podcast, você consegue ajudar pessoas também ao mesmo tempo. Então, é uma profissão realmente que traz muita coisa boa para a gente, né? Porque não só a parte financeira, mas também todas essas questões, né? Então, hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e eu falando para essa pessoa, começa a trabalhar firme no mercado imobiliário, e ela falando de uma dificuldade que ela está passando, e eu falando para ela, foca, porque você focando, trabalhando firme, você vai ter resultado, e eu te garanto que você vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Porque a gente sabe disso, que o mercado imobiliário consegue proporcionar isso. Né? Então, se a gente focar, trabalhar da maneira correta, não passar a perna em ninguém, não trabalhar ali fora da nossa ética, da nossa moral, a gente vai ter resultado. Pode ter certeza que vai ter resultado. Os resultados vêm e realmente mudam. Isso, e muda bastante. Mas falando dessa questão do loteamento, da construção, como é que tu faz assim para separar isso? Porque tu tens a tua função como corretor, faz planejamento de vendas de vários loteamentos, diga-se de passagem, né? E a construção, como é que tu faz para separar isso? O tempo inteiro a gente tem que estar mudando a chave, né? Sim. Uma hora a gente está conversando sobre um assunto, daqui a pouco a gente está conversando sobre outro, tomando uma decisão sobre um assunto, sobre outro, e o dia inteiro é dessa forma, mas... eu tenho gente que já está me ajudando, tem pessoas que estão me ajudando lá, a empresa está funcionando, tem a secretária executiva, a gente tem parte jurídico, aí às vezes a gente percebe que não vai dar conta pela demanda que é muito grande, a gente chama alguns parceiros também para trabalhar junto com a gente, e aí eu já demando para que eles assumam algumas responsabilidades no loteamento dentro da imobiliária para que eu possa me centrar um pouquinho naquele momento para definir algumas coisas em relação à construção. Mas uma coisa que faz com que eu hoje consiga ter essas duas atividades, Denison, e Paulo, basicamente ter encontrado parceiros que possam... Existiam 2 gargalos quando eu comecei a construir. Basicamente 2. Os 2 estavam envolvidos com mão de obra, porque eu sempre digo o seguinte, que quando você tem dinheiro, você pode construir o mundo inteiro, porque o problema não é o dinheiro. Sim. Mas só o dinheiro não é capaz de fazer você ter sucesso na construção civil. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Eu tinha dinheiro para construir algumas unidades, mas eu tinha alguns gargalos, porque eu não conseguia fazer tudo sozinho, isso é impossível. Então eu tinha o gargalo da mão de obra, que no começo eu sofri bastante com isso. E eu tinha o gargalo da venda, porque apesar de ser corretor, como meu negócio é outro segmento, eu não tinha como atender a minha demanda de venda das minhas casas. Sim. E eu não tinha como parar o que eu estava fazendo para vender as minhas unidades. Então eu tinha esses 2 gargalos. Eu consegui resolver os 2.
O primeiro eu consegui pessoas que trabalhassem, né, que fossem meus parceiros dentro da construtora para tocar as obras, e a gente está acompanhando, tá fazendo os levantamentos, algumas visitas, enfim, as compras, mas com um pouco mais de responsabilidade desses parceiros. E a outra foi a venda, que aí eu encontrei a Casa Real e, graças a Deus, eu solucionei esse problema que eu tinha, que era a demanda de quem também comercializasse. Então, assim, apesar de ser corretor de imóveis, eu quero deixar isso claro hoje, Sim. apesar de ser dono de imobiliária, eu tenho exclusividade na construção civil com a Casa Real. Casa Real. Porque ela resolveu o meu problema. Sim. Então, assim, ela resolveu uma dor que eu tinha. Sim. E aí, hoje, eu recebi uma mensagem. E acho que é importante falar isso, para as pessoas que estão nos escutando, porque tem uma questão assim, exclusividade. A gente que é corretor entende isso, né? Então, exclusividade é quando a gente tem um imóvel e traz dá uma exclusividade para um dono, né, para imobiliário, para o corretor comercializar o nosso imóvel. Outros podem comercializar, outros podem vender, mas a gestão da venda é responsabilidade daquela imobiliária. Aí uma pessoa me mandou mensagem: você é corretor de imóveis? Eu falei: sim, sou. Ah, porque me falaram que você era corretor, eu tenho um apartamento para vender e eu não estou conseguindo. Eu falei: muitas coisas podem acontecer. Entre elas, você não deu exclusividade para uma empresa ou para um corretor sério. Ela disse: não, eu dei para... vários vêm aqui em casa. Eu digo: esse é o problema. Senão não vendeu por isso, porque vários estão indo e nenhum estão fazendo nada. Estão fingindo que estão trabalhando. Então, assim, é por isso que eu consigo hoje demandar esses negócios. Por exemplo, esse contrato eu só assinei e olhei e li antes de assinar. Mas eu não fiz o contrato, o modelo você já tem. Então, assim, já lá chega no escritório pronto. que foi feito de vocês. A análise de crédito do cliente, foi vocês que fizeram. Vocês mostraram o imóvel. Vocês vão acompanhar o cliente até a entrega. Vocês vão me acompanhar até a entrega. Então, meu papel é assinar o contrato, terminar a obra, assinar o contrato, pagar a comissão e botar o resto do dinheiro no bolso e o cliente ficar feliz. Aí é bom demais. É bom demais. Pra que uma explicação melhor do que é exclusividade? Gestão, aqui nós tivemos exatamente... Só um corretor mesmo. Para explicar uma aula para você que está buscando aí vender o seu imóvel, meu amigo. O que o Fernando acabou de falar aqui, eu tenho certeza que ficou muito claro para você, da importância da gestão. Da gestão, né? E aí a gente fala aqui, lógico, nós somos da Casa Real, mas aquele corretor da sua confiança. É importante que você entenda o que é exclusividade. Exclusividade não quer dizer que só o Paulo, ou só o Fernando, ou só o Demson vai vender. Todo mundo pode vender, mas sempre vai passar por aquela pessoa que você confia, que você deu a gestão, porque ela vai fazer todo o processo e é uma forma também de ganhar. Fernando, perfeita essa explicação. E dentro disso que tu falou, né, tem as duas atividades. Sim. E sempre, aqui é uma coisa que os clientes e a gente pensa, não, todo construtor é rico, né? O que dá mais aí? É a parte aí da imobiliária ou é a parte da construção civil? Onde é que aí hoje os investimentos estão dando mais retorno para Fernando? Construção. Paulo, que pergunta legal. Eu costumo dizer que aquilo que a gente foca é aquilo que expande. E por isso que a gente não deve focar em problema. Porque quanto mais eu olho para o problema e eu foco nele, mais ele vai crescer. Isso é a minha visão, é natural isso acontecer. Nesse momento, ainda é a imobiliária. Porque o meu foco está maior nela. Ainda. Por questões financeiras. É de lá que é a imobiliária que me faz poder construir. Perfeito. Porém, acredito eu que no médio a longo prazo isso vai mudar. Porque eu estou fazendo engenharia civil, eu entrei para fazer engenharia civil depois que eu comecei a construir. Estou me formando esse ano. Então, assim, eu estou organizando a imobiliária para que ela não dependa mais de mim, que eu possa ter um tempo maior de visita às obras, de talvez eu estar se não em todas, mas em todas se não todas, mas a maioria das entregas com vocês, eu estar presente, eu fazer a vistoria de entrega, ou seja, eu participar mais.
E aí, com certeza, ela vai passar na imobiliária. Mas hoje é a imobiliária. O interessante é porque, assim, essa questão de passar, né? A construção passar. O Fernando também, o ciclo de casas dele está aumentando. Então, ele vem construindo mais casas, cada vez mais. Esse ciclo agora foram 6 casas, Denilson? Não, agora foram 5 casas. 5 casas. Então, a ideia e a intenção e o objetivo e a meta, né, é você ir aumentando. Né? Então, naturalmente, o ciclo vai aumentar. Depois vai construir de 7, depois de 8, depois de 10. Então, é normal que isso aconteça e é natural que daqui a pouco a construção acabe sendo a primeira fonte de renda, algo do tipo, né? Mas, falando sobre a questão aí dessa gestão comercial, né? Por isso que nós elogiamos aqui a forma como foi falada. Porque muita gente confunde essa questão de gestão, né? Tu consegue fazer muito bem os dois papéis, tanto na construção como na imobiliária, justamente porque você está descentralizando. Ou seja, você está delegando funções para essas pessoas fazerem por você e bem feito, né? Sim. E é isso que é a gestão comercial. A gestão comercial que nós fazemos é substituir o proprietário do imóvel. E eu sempre falo que é proteger, né? O corretor, ele serve como um escudo de proteção. Sim. Porque quando o cliente está na frente do vendedor, do construtor, ele quer tirar o máximo que ele puder. Ontem teve um caso desse, o cliente foi lá e tentou, Essa eu quero desconto, eu quero desconto. Negociação bem... E aí ela chegou na frente do construtor, conseguiu o contato do construtor e aí o corretor não estava lá para auxiliar, para ajudar, para ser o escudo. O que aconteceu? Ela jogou o valor lá embaixo e ele foi aceitando, depois ficou inviável o negócio. Acabou que não aconteceu o negócio, nem para o comprador foi bom e nem para o vendedor. Então a gestão comercial é isso, é fazer esse escudo, é fazer essa representação e tá ali para ajudar as duas partes, né? Para que o negócio seja bom para as duas partes. E naturalmente isso inclui também a venda por bons parceiros, que é o que a gente faz hoje. Na casa do Fernando já aconteceu da gente vender com um parceiro, né? Então o parceiro vem e traz o cliente. Só que aí o que acontece? Toda a gestão da venda, toda a administração da venda é feita pela imobiliária, pela nossa imobiliária. Então o padrão que ele já conhece, que o Fernando já conhece, ele não muda de venda para venda, porque ele já conhece como é que é o padrão e ele vai seguir mesmo se foi um parceiro ou se foi a imobiliária que vendeu. E isso que é legal, isso que é importante a gente citar. Então, só para complementar mais ainda, né? Agora, falando sobre essas duas histórias, né? Porque aí você tem um paralelo entre a construção e a imobiliária. Tu tem alguma história interessante para falar para a gente sobre a parte de imobiliária, algum caso interessante que tenha passado? E depois o Paulo vai te perguntar sobre a construção. Se tu tem um caso assim, bem daqueles cabeludos na história aí com essas vendas de lote. Primeiro na parte de imobiliária, de lote. Tinha um loteamento no interior do Piauí e nesse loteamento, um dos lotes, e havia uma pedra gigantesca, impossível de ser retirada. No meio do terreno. No meio do terreno. Não tinha como. A infra foi feita e a pedra estava lá, não tinha como tirar, a não ser que fosse implodida. E aí, já estava acabando os lotes e os corretores desesperados para vender. E aí chegou um cliente querendo lote ali naquela região e não tinha mais lote, todos estavam vendidos. Com exceção do que estava com a pedra, né? Tinha pedra. E aí o corretor olhou pro cliente e disse: doutor, tem aquele ali, mas o dono do loteamento não vende de jeito nenhum. Por que não vende? Mas porque essa pedra aí vale dinheiro e tal, e vale dinheiro, e ele não vende, ele não... O cara disse: eu quero essa daí. Senão não vai vender, não. Não vende, não tá nem na tabela. E o cara não estava na tabela. Não estava na tabela porque na cabeça do construtor, do loteador, não ia ser vendido mesmo. Sim. E aí, rapaz, esse cara ficou querendo esse lote com essa pedra e disse: bom, então é o seguinte, eu consigo que o senhor compre. Eu falei com ele aqui agora e eu consigo que o senhor compre. Agora, ele precisa remover a pedra. Você só compra com a pedra.
Eu só compro se for com a pedra. E aí, o lote com a pedra foi vendido naquela tarde. E ainda valorizou E valorizou porque tinha pedra. Olha a loucura, cara. Esse corretor... Ele ganhou comissão a mais? Ganhou a comissão dele. Teve um bônus. Teve bônus pra ele, porque foi um negócio que nem eu imaginei que ele fosse ter a capacidade de fazer. E nunca nem passou pela minha cabeça isso. Resolveu o problema dos dois clientes. Resolveu. Né? O cara saiu satisfeito com o lote dele, a pedra, e o construtor queria se livrar do lote e da não estava pedra. nem imaginando que fosse ganhar em cima daquele lote ali. Exatamente. E na construção, Fernando, assim, alguma história assim meia cabeluda, alguma coisa que tu possa aí compartilhar com a gente? Cara, tem. Há um tempo atrás a gente tava fazendo uma sequência de 4 casas. E aí a gente coloca manta asfáltica com permeabilização da laje. Após isso, a gente faz uma regularização de cimento para que o sol não comece a fazer com que haja dilata e volta, essa flexibilização começa a diminuir a vida útil do material. O sol diretamente na manta. Diretamente na manta, né? E aí a gente bota uma proteção mecânica que é um concreto. Cimento, né? Mais popularmente chamado como vassourada. A gente joga um pouco de cimento e passa em cima da manta. E aí a gente entregou uma casa real mais uma vez vendeu o imóvel e entregamos Essa a casa. Essa história eu conheço. E assim, quando a gente entrega o imóvel, que foi uma das coisas também que, na verdade, eu fui fazer engenharia civil porque havia dúvida. Quando o cliente ele recebe o imóvel, ele acha que tudo é responsabilidade ou que tudo é culpa do construtor, do fabricante. Certo. Por outro lado, o construtor, o fabricante, ou ele acha que nada é culpa dele, nada é responsabilidade dele, ou ele acha que tudo é responsabilidade dele. Então, na minha visão, tem essas duas vertentes. A minha era de que tudo era culpa minha. Sim. E eu não sabia, e eu não entendia como resolver o problema. E era algo que me angustiava muito, né? Me angustiava bastante. Tu pode? Obrigado. Me angustiava muito me angustiava. Porque todo negócio que eu busco fazer, Paulo, para mim não ter problema. Obviamente, em algum momento vai acontecer alguma coisa, a gente vai lá resolver, normal. Da vida, né? Qualquer profissão, mas na vida cotidiana evitar a dor de cabeça. Sim, mas é sempre bom, né? Eu não vou fazer um negócio para criar um problema para depois eu resolver, não. E aí eu queria entender o que estava acontecendo na minha construção, porque os clientes reclamavam, eu queria entender. E aí eu disse, como que eu vou entender isso? Eu quero entender. Eu comecei a pesquisar e eu encontrei uma pós-graduação em patologia da construção. E entendendo melhor sobre esse assunto, patologia, ela está relacionada com doença da construção civil. E eu comecei a analisar e naqueles estudos, aqueles livros, falava por que rachava, por que filtrava, qual era o motivo, qual era a solução, como se prevenir. Ou seja, trazia a responsabilidade de quem era o responsável, trazia as garantias da construção civil, qual é o prazo dessa garantia, qual é o prazo da manutenção, quem dá manutenção. Então, eu disse, é isso que eu quero entender, porque eu não quero parar de construir, mas eu quero entender como é que funciona para que cada um assuma a sua responsabilidade. Sim, e que eu possa instruir o cliente que está comprando, assim como o cara que vai comprar um carro novo. Sim. Quando ele chega na concessionária, vão entregar o manual para ele. E aí vão entregar o carro pro cara, não é só entregar a chave, vai-te embora, Sim. não é verdade? Vão entrar no carro, vão mostrar como é que funciona. Entrega o manual. E aí eu disse, eu tenho que ter um manual desse, porque eu tenho que entregar para o cliente, para que ele faça manutenção preventiva e ele entenda como é que funciona, e eu também. E aí eu falei, mas se eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que ser graduado. E para poder eu fazer a pós em patologia da construção, ou eu tenho que ser engenheiro ou arquiteto. E aí eu comecei a fazer engenharia civil por isso. E aí a gente entrega a casa hoje com manual, a gente mostra para o cliente, acende as lâmpadas. Tudo isso foi feito com esse cliente. Tudo isso com esse cliente foi feito. Tudo. A gente dá as descargas. A gente faz a vistoria com a casa, todos os testes.
Cara, aí ele começou um final de semana aí ligar pro Demis, pro nosso boys. E ligava, meu amigo. Um domingo. Eu não tava nem aqui, tava viajando, tava com a esposa, lua de mel. E o cara ligando. Eu, o que tá acontecendo? Eu tenho que atender esse telefone aqui porque é uma coisa muito grave. E aí a coisa muito grave era o que o Fernando vai falar aí. E ele mandou um e-mail pra mim e um e-mail mesmo muito complicado. Quando eu comecei a ler aquele e-mail, eu falei, não é a minha casa, não é a minha construção. Eu não estou construindo, eu não estou estudando para isso. Tem alguma coisa errada. Quando foi na segunda-feira, a gente foi até a casa. Entendeu o que estava acontecendo, porque ele dizia que a casa estava caindo, que estava infiltrando e que a casa dele não tinha impermeabilização. Eu falei, não, particularmente, eu quero ir lá, eu quero entender o que está acontecendo. E aí, quando nós chegamos lá, eu perguntei, doutor, onde é que está aqui onde é que está a infiltração? O que é que está acontecendo aqui? Aí ele disse para mim, não, eu coloquei a escada e quando eu olho para a laje da casa, na parte de cima, acima da platibanda, eu vi que todas as casas tinham a manta. E a minha não. Aí ele já supôs. Aí eu disse, entendi agora a sua suposição. Deixa eu lhe explicar. A sua casa já foi entregue, ela está finalizada. E acima dessa manta que você está olhando, já está com cimento na sua, para melhorar a impermeabilização da sua casa. Essas ainda não estão finalizadas, elas ainda vão passar pelo processo que a sua passou. Então a sua está impermeabilizada 100%. Aquelas, não. Agora, havendo dúvida, você pode quebrar o cimento e você vai encontrar a manta. Agora me mostra onde estão as infiltrações. Sim. Ele disse, já que eu não olhei a manta, já que eu não olhei a impermeabilização, eu imagino que também esteja infiltrando. Mas, meu amigo, mas para estar infiltrando tem que aparecer a água. Cadê? Não tem. Então, assim... Mas o mais engraçado é porque ele afirmava, né? Olha, a casa está toda infiltrada. Ou seja, o e-mail que ele mandou ali como se fosse fatos que tivesse acontecendo, nada aconteceu só porque ele olhou o telhado das casas que ainda estavam por ser finalizadas. Mas o mais importante de tudo é a assistência que foi dada. Porque, assim, muitas vezes o cliente ele não sabe, ele não entende, ele não sabe dessa parte técnica, né? O pior não é você ir lá e falar e dar assistência, explicar de forma técnica. O pior é aquele consultor que nem vai, nem aparece. Ou não dá resposta nenhuma. Porque na maioria das vezes esse consultor, quando é cobrado dessa forma, realmente tem alguma coisa errada lá. Essa é a verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. E com o Fernando, graças a Deus, a gente não tem esse tipo de problema. É um dos construtores que tem um processo construtivo muito bom, de alta qualidade. E não só isso, também a parte de entrega, que é uma coisa que a gente bate na tecla. Nós já falamos no primeiro episódio, já falamos no segundo episódio. O processo de entrega, o procedimento, o passo a passo para você entregar o imóvel da forma correta. Tem construtor que nem sequer lava a casa para entregar. Pô, você está entregando ali o sonho da pessoa, a pessoa criou todo, né, uma expectativa, aí está ansioso para receber a casa, chega lá a casa suja, a casa toda desorganizada. Isso causa uma impressão muito ruim. Mexe com o brilho daquele momento, né? Nossa, demais. E causa é o primeiro impacto que ele vai ter com a casa sendo dele. Porque até o momento que ele fez a compra ali, deu uma entrada, ele ainda não recebeu a posse do imóvel. Aí você vai dar a posse do imóvel e não cuida ali, não tem um cuidado. Tem construtor que fala aí, não, vai lá, resolve, entrega, mas a gente não tem capacidade técnica para isso. A nem nossa obrigação, função, né? E nem obrigação. A função da imobiliária não é essa. E, inclusive, nós paramos de fazer há quase 1 ano e meio, 2 anos, a gente não entrega sem a presença do construtor. Se não tiver o construtor, um representante do construtor, a gente não participa. A gente fala, quando tiver alguém disponível, você avisa e aí a gente conversa com o cliente e agenda novamente. Mas se não tiver, a gente não vai. Por quê? Porque o construtor tem que fazer esse procedimento, ele tem que ter esse passo a passo. E tu tem isso bem definido, né, Fernando? Nisso que eu estou falando, né, que a gente está conversando sobre esse processo,
nós desenvolvemos um manual. Como você bem diz, é uma responsabilidade do construtor e não da imobiliária, não do corretor, é a responsabilidade dele. Que fique bem claro que a lei diz que o cliente ele não é obrigado a ter conhecimento técnico sobre construção civil. Ele é leigo. Sim. E agora já o construtor... Para os construtores que estão nos escutando, que fica essa dica, né, para que o nosso mercado se valorize, para que a gente possa cada vez mais melhorar, buscar, né, melhoramento, mudar de patamar. O manual de garantia, né, onde estão lá dizendo as garantias, as obrigações do construtor, as obrigações do comprador, aonde fala sobre as manutenções que é de responsabilidade do comprador. Esse manual deve ser parte integrante do contrato por lei, porque se o cliente não tiver esse manual, a responsabilidade que é do construtor, aliás, a responsabilidade que seria do cliente, recai sobre o construtor por não ter informado o cliente. Então, assim, ou seja, o cliente ele não é obrigado aquelas medidas preventivas do que ele pode, do que ele não pode fazer. Exatamente. Como é que ele vai fazer manutenção de determinado... Exatamente. Se o construtor não entregar... O manual com as plantas, como nós entregamos o manual, as plantas, para que ele vá perfurar uma parede para colocar um quadro no furo onde está passando um cano, não furo onde está passando a fiação, os cabos flexíveis. Então, assim... Se o construtor não entrega o manual para esse cliente continua sendo um leigo e ele pode alegar que ele não sabia, que de fato ele não é obrigado a saber. Sim, sim. E aí a responsabilidade, por ele não ter sido informado da forma correta, recai sobre o construtor, mesmo não sendo responsabilidade do construtor, como tu falaste. Vou fazer uma manutenção na minha... Dá um exemplo. Quando o cliente ele faz uma reforma, quando ele faz uma mudança no projeto, seja qual for, ele perdeu garantia naquele lugar. Vamos dizer que a gente tem uma parede que separa a cozinha da sala. Ele quer tirar aquela parede para ampliar o living. Ampliou o living e derrubou a parede. Pronto. Aquele lugar onde ele derrubou, se lá passa uma viga, por exemplo, a estrutura está comprometida, a responsabilidade dele. Mas se ele não tem um manual que informa isso para ele, se houver um abalo na estrutura, o construtor poderá ser responsabilizado porque ele não entregou o manual. Interessante. E assim, uma das coisas que a gente escuta muito lá, inclusive reclamação de construtor, é o seguinte: entregou a casa, o que acontece? O cliente recebe a casa, começa a mandar fazer vários serviços. Em um desses serviços, por exemplo, a instalação de ar-condicionado, instalação de internet, TV a cabo. E o que acontece nessas instalações? Geralmente a pessoa vai lá em cima, fura alguma coisa, fura uma manta e a casa começa a infiltrar. E aí, nesse caso? Se ele não tiver o manual, a culpa vai recair sobre ele. A probabilidade da culpa vir sobre ele é grande. Sim. Né? A lei diz isso. Os tribunais, aí cada caso é um caso, mas a lei, a norma diz isso. O que é que eu faço já para evitar? Porque não tem como você vender uma casa de 300 mil, 400, 500 e o cara não colocar ar-condicionado. Então, meu conselho e o que eu fiz, eu já coloco no meu custo os pontos de ar-condicionado. Sim. Porque eleva o custo? Eleva. Mas eu tiro do meu cliente a responsabilidade e o sofrimento de colocar o ar-condicionado no quarto da casa tão sonhada e ter uma infiltração, porque infelizmente o prestador de serviço fez algo errado. A respeito desse assunto, as primeiras casas que eu fiz no Alto do Turu, eu não tinha ainda essa expertise, não tinha esse conhecimento e eu não colocava os pontos de ar-condicionado. Aí um dia o cliente recebeu a casa e ele começou a fazer algumas pequenas reformas. Colocou grade, colocou pontos de ar-condicionado e tal. E aí começou a mandar e-mail lá para a empresa. Aí eu falei, mais outro e-mail, mais outro. Eu quero ir lá. Aí eu chamei um dos engenheiros, vamos lá. E levei o eletricista. Quando eu chego lá, quais são as reclamações? Não, porque a lâmpada do corredor não acende, a de fora, né? Quando eu chego lá, que a gente vai, que o cara sobe, o eletricista, que ele tira o spot, não tinha lâmpada. E nós entregamos com lâmpada, inclusive foi o próprio eletricista que colocou as lâmpadas e tudo no lugar.
Tiraram a lâmpada. Aí nós entramos na casa. E qual é o outro problema? Não, é que a lâmpada do quarto, da suíte, também não está acendendo. E nós fomos lá. E o que está acontecendo aqui? Não acende. Essa lâmpada já queimou. E minha mãe tirou a lâmpada de lá do corredor e trouxe para cá. Ó. Então ela tirou a lâmpada de lá, trouxe para cá e disse que a lâmpada não acendia. Claro que não acendia. Como é que não acende? E aí nós percebemos que o cara que ligou o ar-condicionado, que fez a instalação do ar-condicionado, ele desconectou o fio neutro. Quando ele desconectou o fio neutro, e aí a lâmpada não acendia dentro do quarto. Sim. Quando eu fui para olhar mais apurado o que estava acontecendo em torno da casa, vocês não vão acreditar. O cara que furou para botar a grade, ele tapou o buraco que ele chumbou com gesso. Nossa. Com pó de gesso. Meu amigo, não tem nem como não infiltrar. Sim, vai infiltrar. Sim. Entende? Então, assim, isso acontece rotineiramente. E aí, para evitar esse desgaste, pelo menos com ar-condicionado, a gente já deixa os pontos, pelo menos já nos deixa quartos. tudo pré-instalado. Tudo pré-instalado. E a gente chega lá na obra, a gente já vê isso o corretor já fala isso. Já diz, você não vai precisar fazer buraco, quebrar nada, já vai estar tudo pronto. Nós estamos falando de casas, né? De 279, a última unidade né, casas, essa unidade vendida aqui foi 279 mil. Nós estamos falando de casa aí de popular, médio, padrão, né? Então nada que seja para o alto padrão, né? Ou de médio alto padrão, né? Já isso. Entregar com essa tubulação de ar-condicionado e tudo agora mais. Vai ser lançado agora, tá? A gente vai ter, né? No Araçagi, construções daí da... Projeto fantástico. Vamos também ter agora lá na região esses projetos. E, Fernando, e aproveitando, você que é um cara que tem bastante conhecimento e trabalha num mercado também mais popular, e aí ontem, ou essa semana, tivemos aí a taxa Selic, né, que diminuiu, né, e como é que tu vê, o que tu tá pensando aí para esses próximos 4 anos, né, a tendência de taxa Selic também baixar aí já a partir agora desse segundo semestre de fato, como é que tu tá vendo essa movimentação no mercado imobiliário, tanto como corretor e também como construtor? A gente fica mais animado com a taxa Selic baixando. Quando a taxa Selic está alta, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, os empresários, os empreendedores, os investidores, eles vão fugindo do risco. Eles preferem pegar o dinheiro e colocar no banco, porque tem uma rentabilidade com garantia, ou uma rentabilidade sem risco, aspas. Um risco bem diminuído, né? Bem diluído, do que quando ele vai para o mercado. Então, quando a taxa Selic baixa, eles têm que buscar tirar esse dinheiro do banco para injetar no mercado para tentar capitalizar o seu dinheiro. Então, assim, eu entendo que vai haver mais injeção financeira no mercado. Acredito eu que vai ter mais dinheiro chegando, né? Os bancos vão ter esse problema de começar a receber ligação. Daí você vai começar a receber ligação aí, você, Paulo Vitor, não tira o dinheiro do CDB, não tira o dinheiro da poupança. E vai facilitar, na minha concepção, os financiamentos, porque hoje a gente tem um problema, né? Taxa de juro mais alta, a gente tem uma prestação mais alta, um cliente que tem que ter uma renda mais alta para poder conseguir comprar aquele imóvel. Porque acaba aqui com a prestação mais alta, isso compromete mais a renda familiar. Mais a renda familiar. E aí, o cara que poderia morar no Araçagi com uma renda de 10 mil, ele já não quer morar em um outro lugar. E aí ele já não quer comprar. Então, assim, é o que eu penso, né? É como eu enxergo. No meu mercado mercado imobiliário de imóveis, né, de loteamento, a gente não mexe com financiamento, então pra gente não tem problema em relação a isso. E não faz consulta SPC, não faz consulta Serasa, direto. O financiamento é direto com a construtora, então nós não temos problema em relação a isso. Mas para a construtora eu penso que vai facilitar bastante. Estou animado com a taxa Selic que vai cair, a tendência é continuar caindo, né? Espero que de forma séria,
como o presidente do Banco Central tem se manifestado, né, de forma bem tranquila mesmo, sobre pressão do governo atual para tentar diminuir a taxa Selic, mas ele tem se mantido sereno e tem, na minha concepção, tem se mantido tranquilo para poder fazer essa taxa cair gradualmente, de acordo com o que o mercado realmente se comporta. O mercado já está precificando para dezembro aí 12% ao ano, que já traz um impacto enorme, né? Gigante. Não é a curto prazo. Então, baixou os juros hoje, os juros não vai baixar no banco amanhã, não é a curto prazo. Mas um efeito da baixa de juros, ele vai diretamente na confiança do consumidor. Ele começa a ficar mais confiante em comprar. E em comprar até o produto na planta, porque ele sabe que o preço futuro dos juros vai estar menor. Então, por exemplo, esse lançamento que nós vamos fazer no Araçagi, já tem uma boa expectativa do cliente comprar na planta, e quando ele for receber para fazer esse financiamento, o juro já está menor. Então, a confiança dele muda. Isso é bom. Para o mercado imobiliário é excelente, né? Uma coisa que eu estava... Uma coisa eu fico... Vai remetendo a outra. Aí o cliente escuta: a taxa de juros vai cair, então eu não vou comprar agora. Vamos esperar, porque a taxa de juros vai cair, não é a hora de comprar. Meu ponto de vista, lê do engano. Com certeza. A taxa de juros vai cair, o mercado vai aquecer. O mercado aquecendo, o preço do imóvel vai subir. Então pode ser que ele troque 6 por meia dúzia se ele ficar esperando. Eu não vou comprar agora uma casa porque eu vou esperar a taxa de juros cair. E tem um detalhe, hoje com a portabilidade, isso aí você consegue fazer a alteração de uma taxa de juros. Então você vai lá e faz a portabilidade para o banco que está com a taxa de juros menor. Perfeito. Então é muito melhor você aproveitar a oportunidade que hoje tem no mercado. Você tem muitos imóveis com preço muito bom, com alta qualidade, do que esperar essa taxa de juros baixar. A questão da oferta, naturalmente, ela até diminui porque a demanda começa a aumentar muito mais. E o que vai acontecer? O preço aumenta. Eu até coloquei algumas semanas atrás a respeito do próprio Minha Casa Minha Vida, para imóvel mais econômico. Hoje, o cliente ainda consegue comprar uma casa muito boa como a tua, na região do Jardim Turu, Altos do Turu, com toda aquela qualidade, tamanho de terreno, por o preço que esse cliente comprou, 279. Lembrando que há um mês atrás a gente vendeu a última unidade da rua anterior por 269. Isso. Então já teve ali um aumento, já teve uma evolução na questão do valor. Daqui a pouco, esse cliente ele não consegue comprar uma casa com essa qualidade boa, como ela é, com a mesma metragem, com a mesma área total de terreno, naquela região. Ele vai ter que ir para regiões mais afastadas, porque naquela região o preço já vai estar muito maior, porque é assim que funciona o mercado, né? Então o cliente ele deixa de ter aquela oportunidade, de comprar aquela oportunidade, porque vai esperar alguma coisa do tipo acontecer, né? A gente tem situações desse tipo, muitos exemplos que nós já passamos lá no escritório, né? Os clientes que compravam, não vou comprar hoje e tal, vou esperar mais um pouco. Então a dica que a gente dá aqui para o nosso cliente, né, Denison? Então, se você está pensando em comprar o seu imóvel, não deixe de entrar em contato agora com a gente, com o seu corretor aí, né? Porque vai baixar a taxa Selic, ótimo, mas também a tendência é que pela oferta, né, vai aumentar o preço aí dos imóveis, né? Então pode ser ali 6 por meia dúzia, como o Fernando falou. É aquela frase, o melhor dia foi ontem. Exatamente. E o segundo melhor é hoje. Melhor dia é hoje, com toda certeza. E já aproveitando, gente, hoje aqui o cheiro tá... Hoje temos sushi, né? Sushi, não é pizza, né? Não é pudim. Hoje mudamos a gente tá aqui... Mudamos um pouco. O cheiro tá... Pizza. Tá bem, assim... Assim, aqui a gente está assim, convidativo. Estamos aqui assim meio que sufocados, né, querendo já comer alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para você, se você está aqui até agora, curta aí, mande um direct, mande para alguém que está gostando aqui do nosso podcast, né? Se inscreva no canal, que é super importante. Ative as notificações aí, porque toda semana nós vamos ter aqui um convidado falando aí sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, tá? E também queria convidar você para ir lá nas nossas redes sociais, podcast Sonho Real, para você acompanhar lá. E também aqui, tanto do Fernando Boaten. Qual é o Instagram, Fernando? É o Fernando Boaten. Fernando Boaten. É isso. E também @Casa Real, para que você acompanhe essas casas maravilhosas que a gente tem aí, tanto no Araçagi como no Altos do Turu, Jardim Turu.
e tantas outras regiões aqui que a gente trabalha. E Fernando, eu vi aqui, né, no seu currículo que você mandou aqui pra gente, né, que você também está expandindo para o mercado aí de Barreirinhas, né? E a gente tem conversado muito, eu e Demson aqui, a respeito sobre Barreirinhas. Provavelmente aí teremos uma unidade da Casa Real em Barreirinhas, que Barreirinhas já Amém. não é mais especulação. Eu já acho é que uma e aí a realidade gente total. vai entrar, é o que eu quero ver com você. O mercado de Barreirinhas, como é que tu também está enxergando? E eu acredito que com bons olhos, porque já vai começar empreendimento por lá. Como você falou, na minha visão, Barreirinhas ele já está estabelecido o mercado. Então, não é algo que a gente vá... Eu lembro que quando a gente começou a atuar na construção civil, a gente... por exemplo, o Alto do Turu, o Jardim Turu não tinha pavimentação. Então, assim, a gente acreditou naquele projeto e foi construindo junto com a cidade naquela região, né? Um risco muito maior. Um risco alto, né? E Barreirinhas a gente não precisa passar por isso, porque a estrada literalmente está pavimentada para que haja sucesso imobiliário lá. Como é que tá o preço lá? E até aeroporto, isso é Sim, detalhe, né? o aeroporto já foi inaugurado, então assim, a cidade está em franca expansão, é lotado o tempo inteiro de turismo, investimentos chegando, condomínios belíssimos sendo projetados e sendo operacionalizados lá. Infelizmente o poder público às vezes deixa a desejar um pouco, já paralisaram, já tem um tempo, a ponte lá de Barreirinhas que atravessa para o outro lado, né, que leva pro lado dos parques, pro lado né? dos Parques parques e isso atrasa um pouco, retarda na verdade um pouquinho desse crescimento tão pujante que a cidade, que a região espera. A iniciativa privada que acaba fazendo essa evolução. Tomando conta da responsabilidade que seria do público e trazendo para o privado. E eu entendo que Barreirinhas, Demson acabou de dizer, a hora é agora, então o melhor momento é hoje. E eu vejo Barreirinhas como um mercado faminto por negócio, por construção, por empreendimentos, por bons hotéis, por bons passeios, por bom atendimento. Eu enxergo assim. Atins, Barreirinhas, é um lugar que... Santo Amaro. Santo Amaro. Então, assim, os Lençóis, Paulino Neves começou ali a dar alguns passos, né? Mas bem atrás de Barreirinhas, bem atrás de Santo Amaro. Mas eu entendo que o investimento que se faz lá, se tiver cautela, vai dar certo. Se tiver... uma outra coisa assim, Paulo, quando eu vou fazer alguns... principalmente na construção civil, quando eu vou fazer tomada de decisão, aonde construir e o que construir. Eu parto do princípio que você tem que trabalhar com especialistas. Quando você vai sente alguma coisa no coração, você não vai querer ir no clínico geral, você vai procurar o cardiologista, porque ele é especialista, ele estudou para aquilo, ele vive aquilo, ele respira aquilo. Então, um dos passos principais quando a gente vai tomar uma decisão é procurar os especialistas, pessoas que já atuam naquele mercado, que é o que eu faço na construção civil. Eu não tomo nenhuma decisão de construção sem procurar o Demson. Por mais que eu seja corretor, por mais que eu viva isso, mas não é o meu segmento, mais uma vez falando. Não é a minha praia. Não tá nesse nicho. Eu não estou no dia a dia daquilo, né? Essa é a praia de vocês. Esse é o barco que vocês navegam, né? Então, o que é que eu faço? Demson, vem aqui. Olha esse terreno. O que tu acha que dá para colocar aqui? Cabe isso? Cabe aquilo? Eu faço o projeto, eu mando para ele. O que tu acha? Fernando, tira, bota. Eu acho que legal. Eu acho que esse daqui vai vender. Vende por quanto? O que tu achas? Porque ele é especialista. Sim. Vocês são os especialistas, não sou eu. Entende? Então, assim, quando a gente foi para Barreirinhas, eu comecei a pesquisar e fazer pesquisa de mercado, que é o meu negócio de imobiliário, que é de loteamento, e entendi que lá é o momento para se fazer construção civil. Santo Amaro, Paulino Neves ainda pouquinho. Talvez comprar o terreno para futuro. Mas, no caso lá vai ser um loteamento. Um loteamento fechado. Mais sobre esse loteamento a gente quer fazer, estamos dizendo que queremos fazer porque a gente tem alguns gargalos lá, e que não vale citar aqui em relação ao poder público, mas poder público estadual, em relação a cartório, às vezes são um pouco difíceis da gente do poder privado lidar, mas a gente vai administrando. Mas a gente está com um projeto de começar a obra urgente. Já era para ter começado,
E a gente quer fazer lá, vamos fazer lá 54 lotes de 12 por 25, 300 metros quadrados, condomínio fechado, com marina, com área de lazer. E À beira do Rio Preguiças? À beira do Rio Preguiças a gente tem 120 metros de rio. Então a gente quer fazer um negócio bem legal, em parceria aí com um amigo também que é corretor, que é o Luiz Dornelles, que deve estar nos assistindo agora. E foi o meu diretor na imobiliária que eu trabalhei quando eu comecei. A gente faz parceria junto e vamos tocar esse negócio para frente. Tá nascendo a criança, o terreno de 2,5 hectares já fizemos a escritura, só falta o cartório querer registrar o nosso terreno para poder a gente começar a dar entrada nas licenças. Vamos fazer esse apelo aí, vamos lá, cartório. Nos ajuda. Tem que separar os melhores. Não, ele não separa, eu já peço para ele, mas não separa não. Ele fica guardando para ele. Guardando os melhores lotes para ele. Eu comecei a investir também nos lençóis, investi em Santa Amaro, né? A ideia é também investir em Barreirinhas, porque eu tenho certeza absoluta que é um mercado que só tem a crescer. É verdade. Aí eu até te fiz uma pergunta, como é que está a questão de preço em Barreirinhas? Um lote desse que nós vamos comercializar, hoje, se a gente abrisse as vendas hoje, eles estariam a partir de R$350 mil. É mesmo, Fernando? 300 metros quadrados. Olha aí. Assim, é o mercado em plena evolução. E tem mercado. Isso que demais, é o mais importante. Demais. E não é só daqui. O público não é maranhense, né? Não só. Também tem um comprador daqui, mas tem o comprador do sul, sudeste, centro-oeste. Até internacional. Até internacional. A gente tem muito turista vindo para cá. Muito. O que eu falando com algumas pessoas que já trabalham mais a região, com mais foco, a Teams também, muita gente de fora comprando, né? Muito gringo comprando. Já acontece, eu vejo como uma evolução, se eu posso dizer, natural, porque já acontece muito forte em Fortaleza. Sim. Se a gente for verificar o Ceará, boa parte dos investimentos no Ceará são espanhóis, por exemplo. Então o pessoal da Espanha, os portugueses, os europeus, né? Jeri. Tem muito espanhol, tem italiano. Muito europeu. Então, assim, para eles o nosso dinheiro é barato. Então, se nós estamos falando de euro, nós estamos falando aí de pelo menos 5 vezes o poder de compra deles para com o nosso. Então, nossos terrenos são baratos para eles. Tem até um outro local que a gente não citou aqui, mas que também tem tido muito investimento de fora. É uma região, tem Arpoador, se eu não me engano, que é o nome da vila, em Tutóia. Tutóia, exatamente. Tu falou de Paulino Neves, mas eu também em Tutóia. Eu tive lá um mês e pouquinho lá em Tutóia. Pois é, tem uma vila lá. Tem uns chalés lá, muito bacana. Arpoador, que eles chamam Arpoador, a vila lá. E realmente, tá lindo, cara. O pessoal fez uma vilazinha tipo Jeri. E muita gente de fora. E lá em Arpoador foi construído de madeira. Eu fui até com um cara que constrói de madeira. Para poder a gente fazer a área de lazer do loteamento lá em Barreirinhas também de madeira. De madeira. E ele construiu 3 chalés e a proprietária mora em São Paulo e aluga através do Airbnb. E ela tá lá em São Paulo e o negócio dela tá rolando lá em Tutóia. Flui perfeitamente. Fluindo, satisfeita. Encontrei só com uma das moças que trabalham lá, limpando, né? Fazendo a entrega, recebendo os clientes, mas ela mora em São Paulo. Você foi como hóspede? Não. Eu só fui visitar o imóvel para poder, com o construtor de madeira, para saber como é que é o método construtivo. Eu te perguntei sobre o hóspede, porque às vezes quando nós vamos procurar uma hospedagem lá, são poucas opções e é caro. Não é barato, é caro. E não só ali em Tutóia, Barreirinha, qualquer local dos Lençóis. Ou seja, lá está muito concorrido. Muito concorrido porque, se eu não me engano, saiu em alguma revista internacional falando sobre os Lençóis, um dos locais mais lindos do mundo, tal. E cada vez mais o público não só do Brasil, mas do exterior também tem visto. Tem voltado os olhos para a região. E o que faz ainda, né, a gente afirmar que não é especulação. Porque muita gente acha, mas Barreirinhas não é especulação, já esses lotes a 350 mil, né? As casas lá em condomínio fechado hoje, todas acima de 500 mil,
não é especulação, é o mercado mesmo, porque não é um mercado só local, né? É um mercado mundial. Exatamente. Né? É a nível Brasil e mundialmente. Me lembro há pouco tempo que a gente estava conversando, e até tu disse, Paulo, lá vai ter um empreendimento, a gente teve acesso aqui a um dos investidores lá, que eles vão levar o lançamento, para você ter noção. Vai ser feito em Lisboa, Portugal, vão ser assim, coisa realmente de luxo, é o que está chegando, e é esse público que está chegando em Barreirinha e que a gente eles vão fazer um lançamento em São Paulo e um em Lisboa. E a tendência, eles fizeram um estudo, tal, uma empresa de fora, justamente para pesquisar o público que está comprando lá. A tendência é que nesse lançamento, nesses 2 lançamentos, já seja vendido todo o empreendimento. Lá, no caso, não é loteamento. De multipropriedades. De multipropriedades. Então, assim, e tem chegado outros, né? Cada vez mais. E quando a gente fala de que não é especulação, não é mesmo. Porque hoje lá, o metro quadrado ainda é muito mais barato do que no Ceará, por exemplo. Sim. Muito mais barato. Ou seja, ainda tem muito a crescer. Por crescer. Tem outro projeto além de Barreirinhas? Não, por enquanto a gente está fazendo Barreirinhas, né? Já startamos Barreirinhas, na verdade. Aqui no Araçagi, estamos finalizando agora. Hoje finalizamos a última. Sim. Do Auge do Turu. Do Auge do Turu. Vamos começar Araçagi. E estamos costurando uma parceria aí que pode vir, mas por enquanto nada ainda concreto. Mas sobre os lançamentos de lote... de loteamento tem, né? Esse ano tem... A gente vai comercializar ali no Canaã a primeira etapa, que nunca foi comercializada antes. Canaã, perto do Valparaíso. Viana. Viana nós vamos comercializar na MA. 474 lotes. E vamos lançar também Lima Campos, que fica antes de Pedreiras. Sim. Mais você 300 lotes lá, Então a gente tem esses 3 lançamentos para acontecer esse ano. Perfeito. Muita coisa. Muita coisa. Só projeto bom. Então não é só para quem busca casa, né? Também tem a oportunidade aqui com o Fernando, né? De comprar aí seus lotes. Né? E você que está pensando muita gente nos procura, né, Paulo? Sempre falando de loteamento, que tem uma carência de loteamento na ilha de São Luís. É verdade isso? Tem carência mesmo? Tem. É que fazer loteamento em São Luís é muito caro. Porque, primeiro, os terrenos são caros. Segundo, que a infraestrutura que as grandes cidades elas exigem é caro. Acaba inviabilizando. Inviabiliza o negócio e o lote não fecha a conta. Então, por exemplo, você tem que botar uma estação de tratamento de esgoto. Isso é muito caro. Sim. E aí, na hora de fechar a conta do valor do lote, ele não seria comercializado. Então, por isso, a gente não consegue ter loteamento em São Luís, na grande ilha. E a gente percebe mesmo que é muito difícil ter um lançamento atualmente, né? Sem se falar que São Luís, na nossa legislação atual, no plano diretor de São Luís, não existe possibilidade de loteamento. Em São Luís, não. Sério. No município de São Luís. No município de São Luís, não. Aí você consegue. Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, ok. Sim. Mas São Luís, zero possibilidade. Você não aprova. Sim. Você aprova um condomínio de casa. Sim. Mas você não aprova um condomínio de lotes. Não. Entendi. E aí é mais um motivo. Então, realmente, por isso que... E isso tem perspectiva de mudar? Esse plano diretor já está rolando aí, já tem muitos anos, tempo, né? Há quem diga que daqui a 1 ano e meio consiga se aprovar. Mas eu acho que falta, talvez, união da classe privada, das grandes construtoras, de se juntarem para pressionar o poder público. E talvez falte também um pouco de interesse do poder público de querer encontrar as soluções e não apenas apontar as falhas que há no projeto do plano diretor. Entendo que é necessário que as autarquias elas se comportem da forma que elas foram instituídas para se comportar, né, para que elas possam legislar a favor do povo, né, mas que haja um interesse de que abra São Luís para o crescimento. Sim. Né, para que essas autarquias estaduais, municipais e federais, elas possam legislar, sim, para o povo, mas
como um todo, trazendo emprego, abrindo zonas de industriais, né? Então, assim, aumentando os pavimentos que podem ser construídos na Grande Ilha, né, de São Luís. Nós temos terrenos maravilhosos no Olho d'Água, um bairro que, se não fosse a litorânea passar por ele agora, estaria mais do que nunca abandonado. Não é isso? Verdade. É um dos primeiros loteamentos que São Luís teve. Para mim, é um bairro maravilhoso, belíssimo, que tem as ruas largas, acesso à praia, tá ali pertinho do Araçagi, tá perto da praia, tá perto da Coama, né, do Turu. Então, assim, agora, tem terrenos grandes, 20 por 50, 20 por 40. Imagina se o plano diretor ali vai para 30 pavimentos. Sim. Aí que ele vai virar... Vai virar, que a gente vai ter ali Balneário Camboriú. Exatamente, entendeu? Então, assim... E lá tem terreno ainda. Tem muito terreno, tem muita coisa para se construir, para deixar mais bonito ainda. Sim. Então tem que ter interesse da classe política. Tirar essas amarras, né? É muita coisa que nem amarra. Só da classe política, mas às vezes eu vejo mais a questão do poder estadual, né? Promotoria, às vezes o pessoal fica muito apontando, porque isso, porque aquilo, mas vamos encontrar a solução. Sim. Qual é a solução para que isso não aconteça? Por exemplo, o Ministério Público não vai aceitar que seja levado esgoto a céu aberto ou seja jogado na praia. Beleza, isso ninguém concorda, mas vamos encontrar a solução. Sim. Vamos trazer infraestrutura para a região através do poder público ou através, como eu estava te falando para vocês aqui agora há pouco, uma parceria público-privado para que o empreendedor possa fazer e descontar nos seus impostos, desde que tenha sido acordado anteriormente esse custo de obra. E aí se encontre soluções. Então, eu acho que falta isso. Hoje, o construtor no Araçagi, por exemplo, muitas vezes, dependendo do empreendimento, para viabilizar o negócio e ter uma liquidez na parte de venda, na parte comercial maior, ele acaba fazendo um serviço que era do poder público, que é a pavimentação da rua. E aí você deu o exemplo para a gente, né? Tem município que já faz essa parceria com o construtor, onde é deduzido do imposto dele. Né? Exatamente. Então, são algumas soluções que poderiam realmente ser vistas para cá e, infelizmente, a gente não tem... Basta boa vontade, né? Talvez também uma união maior entre os construtores. Também. Né? Para pressionar, fazer um lobby lá, para ver se essas coisas mudam, né? É isso. Mas, meu amigo, aqui nosso horário já... chegou. Mas já passou aqui que agora fui alertado aqui pelo pessoal. Eu nem olhei, porque eles botam um relógio ali para mim que tá faltando uma hora. Fui alertado ali pelo pessoal. Mas, Fernando, mais uma vez, lhe agradecer aqui pela sua presença, né, por poder estar aqui no nosso podcast. Você é um dos grandes parceiros que a gente tem aqui na Casa Real, né, e a gente fala muito dos seus produtos e fala muito para o cliente também do padrão, né, que você constrói ali na região. E foi muito bom, acredito que hoje esse bate-papo aqui, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza aprenderam sobre muitas coisas, né? Com certeza absoluta. E assim, agradecer e também deixar aqui um depoimento, né? A gente estava... Uma das casas que nós fechamos lá, eu tive contato direto com os clientes compradores. A gente tem uma equipe tão boa que o cliente, o corretor, ele fecha o negócio 100%, né? Legal. Mas nesse dia eu estava lá. E aí a cliente chegou e ela estava um pouco triste porque ela estava vindo de uma negociação que não tinha dado certo. Sim. Então era uma casa que ela queria, também era um construtor parceiro, mas não era dos que a gente faz a gestão comercial. E esse é um problema também. O cliente vai e acaba se frustrando porque chega lá, o caso não vendeu do nada. A casa estava disponível de manhã à tarde, aí vendeu. E aí acabou frustrando ela ficou um pouco triste e tal, chateada, mas foi lá no escritório. Eu falei, olha... e ela tinha gostado da casa do Fernando. E eu disse assim, olha, eu tenho uma notícia não tão boa, que foi a venda da casa que você pretendia, mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Porque a gente fica com essa tranquilidade de falar isso, né? De oferecer o produto. Eu tenho uma notícia maravilhosa. A outra casa que você gostou, ela ainda está disponível e é um dos melhores parceiros que a gente tem, que é o Fernando Boatem, a construtora Boatem. E aí falei sobre o procedimento de entrega, sobre a garantia, sobre o cuidado que o construtor tem em cada detalhe e joguei a bola lá em cima, porque eu fico tranquilo em fazer isso.
E se eu fico tranquilo em fazer isso, o corretor que está atendendo o cliente também Sim, fica. isso é certeza. Porque naturalmente eu vou transmitir isso para ele. E naturalmente os corretores que já venderam para essa construtora, para essa grande parceira, eles também ficam tranquilos e o boca a boca corre entre os corretores. Ó, vende lá, ó, Fernando é tranquilo demais, é bacana. Então, agradecer, fazer esse depoimento e assim, manter essa nossa parceria, que é o que a gente quer cada vez mais. Hoje foi muito gratificante estar aqui. Eu acho que foi para quem vai assistir, para quem vai escutar, sem dúvida nenhuma, gente, terça-feira, 8 horas, que vai pro ar esse nosso podcast, com certeza vai gostar muito desse episódio, porque foi muito assim gratificante e também muito bem informativo, foi rico, né? Cheio de informação muito válida. Eu quero agradecer a Casa Real, né, por essa parceria e, como eu falei no começo, por essa tranquilidade que eu tenho de poder ter a certeza de que eu não vou ter problema, por exemplo, do financiamento. Então, vocês tomam de conta de tudo. Vocês, desde o começo, vocês me acompanham. Essa confiança que você está falando, ela é recíproca, ela é verdadeira para mim também. Então, assim, me traz essa tranquilidade de continuar com vocês, de entregar meus imóveis para vocês administrarem, ter exclusividade. Eu até digo, acho que foi anteontem que a gente se encontrou com outro colega corretor, né, dono de imobiliário, fomos ver uma área. Eu falei, rapaz, o Demis tem exclusividade das minhas casas. Se eu vender, é através de parceria com ele. Mas é verdade, porque resolve tudo, faz o contrato. Aliás, o contrato é o último, né? Então, assim, tem todo um trabalho que é feito antes, é um trabalho que é feito depois. Eu já conheço, como ele disse, os processos. Já sei quem é a Sara que começa. A Noemi. É a Noemi que começa, a Sara que termina. Então, assim, eu lido com elas, a gente tem essa troca, esse bate-papo. Uma hora eu tô falando com uma hora eu tô falando com outra. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem da Noemi. E ela que estava tratando sobre o podcast, né? Sim, horário, combinando e tal. Aí ela disse, bom dia. Hoje vamos falar sobre negócio. Eu disse, a melhor mensagem do dia, Noemi, veio de vocês. E eu tava no escritório essa hora, ele disse assim, eu vou mandar mensagem, o Fernando vai já que festejar, porque ela é a mensagem que ele mais gosta de receber. Então assim, já há um relacionamento, já se conhece, sabe como é que é o procedimento da imobiliária. Nunca tive zero desgaste de ter que sentar depois com o cliente para explicar alguma cláusula de contrato, do cara me procurar e dizer que ele não sabia. Então, assim, isso deve ser muito levado em consideração quando você entrega o seu imóvel para você alguém comercializar, né? Então, assim, eu tenho essa tranquilidade. Eu nem sento com o cliente para discutir, discutir no bom sentido, né? Para conversar sobre nada, porque já foi tudo falado lá atrás. Eu me encontro com o cliente, Paulo, na entrega, na assinatura do contrato. Do banco. Na maioria das vezes. Verdade. Na maioria das vezes. No banco, na assinatura do contrato com o banco. Na maioria das vezes. Nem sempre, às vezes, a gente consegue o mesmo horário. Então, assim, agradecer vocês pela essa parceria, agradecer vocês pela seriedade que vocês tratam o negócio, agradecer vocês pela equipe de corretor bem treinada que vocês têm, pela estrutura que vocês desenvolveram. Então, assim, saibam que a nossa parceria ela continua e espero que cresça. Outro dia desse eu encontrei numa das casas, quando eu cheguei tinha um adesivo no portão de uma outra imobiliária. Eu falei, que é isso? Aí disse, rapaz, eu não sei. E ele me ligou pra falar disso aí. Eu não sei o que aconteceu. Quem foi que botou esse adesivo aqui, da Casa Real? Eu arranquei o adesivo. Porque a gente tem uma parceria sólida, uma parceria tranquila, uma parceria de sucesso e queremos que isso continue. Show, meu amigo. Ele brinca comigo assim, ele diz assim, cara, 1 milhão por 1% dá. Aí ele fica fazendo essa proposta toda vez. Mas eu acho que não demorará muito, a Casa Real vai abrir para ação, né? Vamos explicar isso na bolsa e não é possível que eu não consiga ter pelo menos 1% dessa ação. Amém, né, a gente vai para Barreirinhas também. Vamos para Barreirinhas e lá a gente vai continuar essa parceria. E hoje, já que teve contrato assinado, a conta aqui do Sisti é por conta da boate. Tá paga na boate. Combinado. Valeu, meu amigo. Finalizamos aqui mais esse podcast. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas, quer conhecer mais,
comente aqui com a gente, tá? A gente está aqui à disposição e vai estar sempre lendo os comentários para que a gente possa cada vez mais estar melhorando. Meus amigos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Sucesso. Partiu.